Olá, nós estamos hoje começando a nossa Teologia Sistemática 1. Nós queremos aproveitar esse friozinho para nos aquecer com o estudo das Escrituras e da Teologia Sistemática. Eu espero que seja a matéria agradável a vocês, que contribua na melhor compreensão das Escrituras Sagradas e que isso marque a sua vida. A teologia tem uma relação direta e indissolúvel com a nossa vida. Não é apenas um estudo intelectual, um estudo filosófico. Envolve elementos da filosofia, da sociologia, da história, como vocês vão ver, da exegese, mas toda essa relação ela é feita a partir das Escrituras, tendo implicações diretas com a nossa existência. Então, nossa disciplina é Tópicos de Teologia Sistemática. Vocês têm o manual, são 2 volumes, aí, que quase 1000 páginas. É uma coisa muito rara um curso oferecer um material tão rico, não apenas de minha disciplina, mas das demais disciplinas. Vocês têm o privilégio de terem professores que produziram esse material, obviamente, com apoio total da instituição, para que produzisse material e que vocês tivessem isso disponível materialmente, literalmente, né? Em suas mãos. Você pode ter esse material, além de uma gama enorme de material online. Então, nosso ponto primeiro, que é um dos fundamentos óbvios da teologia, é o Deus que se revela. Nós temos um Deus que se revela. Eu não vou detalhar sobre isso, porque há momentos em que isso será mais destacado. E esse Deus que se revela, ele nos fala de forma plena, completa, a partir de Jesus Cristo, e nós temos isso registrado nas Escrituras Sagradas. E eu começo com um tópico que é uma pergunta: a insuficiência das Escrituras. Durante toda a história, a palavra de Deus foi alvo das mais diversas acusações, dos mais diversos ataques. Entre eles, o mais comum é a suposição de sua falibilidade. No entanto, um ataque mais sutil, que também permeou boa parte da história da Igreja, é a concepção, ainda que muitas vezes oculta, não tão clara, era de que as Escrituras não são suficientes para nos dirigir e orientar. Quando o ataque é frontal, ele é veemente, você arma uma resistência. Mas quando a coisa é sutil, ela vai pelas beiradas até chegar ao cerne. Quando chega o cerne da questão, você já está totalmente comprometido, ou pode estar totalmente comprometido, com as pressuposições adotadas. Eu ilustro aqui com um caso histórico da Reforma. Melancto e Lutero e os profetas de Zwickau, isso em 1520. Em 1520, surge um grupo de homens dessa cidadezinha de Zwickau, uma cidade pequena, mas intelectualizada, e eles vão até Wittenberg. Lutero estava fora de Wittenberg, estava protegido pelo príncipe, e estes homens querem assumir a cátedra da Universidade de Wittenberg. E Melanchthon conversa com eles, outros representantes da cidade, que eles não podiam, não havia por que isso, e eles nem sequer tinham formação para isso. E estes homens diziam: não precisamos disso, Deus fala diretamente a nós. E eles falavam, no caso Melanchthon e seus amigos: olha, mas e as Escrituras? Eles argumentavam: não, que é a Escritura? Deus fala direto, ou seja, nós temos o conhecimento além das Escrituras. Estes homens trouxeram grandes dificuldades, até que Lutero vai até Wittenberg, debate com eles, e estes homens saem da cidade. Mas aqui nós temos um problema de uma perspectiva além das Escrituras. Ou seja, as Escrituras não são suficientes. Eu tenho algo mais. E o fenômeno de algo mais sempre é muito perigoso, porque é estranho às Escrituras. Eu posso pegar a tradição como algo mais, eu posso tentar pegar a minha experiência como algo mais, eu posso pegar o meu intelecto como algo mais,
e não me ater o que as Escrituras dizem. São formas sutis de negar as Escrituras e formas sutis que não são estanques, porque elas vão se mesclando e vão evoluindo. Nós entendemos que somos herdeiros dos princípios bíblicos da Reforma e para nós, como para os reformadores no século XVI, a palavra de Deus é a fonte autoritativa de Deus para o nosso pensar, crer, sentir e agir. A palavra de Deus é-nos suficiente. Dentro deste ponto, eu trato agora da tradição versus ou associada à Escritura. O meu tópico fala de associação, mas poderia ser uma pergunta: ela está associada ou ela é oposta? Então, primeiramente, dentro deste subtópico, eu trato do que eu chamo de um novo eixo hermenêutico. Como vocês sabem, a palavra hermenêutica está associada à interpretação, a você interpretar e trazer o texto. Na Reforma, deu-se, isso é muito importante, deu-se uma mudança de quadro de referência. O que eu chamo quadro de referência? Hoje, modernamente, eu já uso essa expressão há 40 anos, mas hoje se chamaria talvez de cosmovisão. Quadro de referência é a janela pela qual eu analiso a realidade. Isso vocês vão discutir com muito mais detalhes na disciplina Cosmovisão. Nós não percebemos a realidade imediatamente. Nós não percebemos assim. Nós percebemos mediatamente. O que significa? Eu percebo através de meios. Nós percebemos pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato, pelo olfato. São mediações que temos. Se algo estiver errado em nossos sentidos, nós teremos uma percepção diferente da realidade. Você pode, num friozinho como este, você pode gostar de se alimentar um pouco mais com carboidrato, né? Então comer uma carne mais espessa, mais macarrão com aquele queijo. Eu não quero dar fome em vocês, mas essas coisas são boas. Mas se você estiver com estômago ruim, problema no fígado, essas guloseimas, ou esses quitutes, como dizia minha avó, perde o sentido, há enjoo. Mas a coisa continua sendo o que é, mas você percebe diferente, porque seu organismo está diferente. Então isso pode ser aplicado em várias formas. Se você é míope como eu, tira o óculos, você tem uma percepção diferente. Se você tem problema de audição, fala, olha, esse som está distorcido, ou está muito baixo. E você começa a falar mais alto porque você não se ouve, e na realidade o problema é na sua audição. Então, nós percebemos a realidade por meio de estruturas. Essas são as mais simples, são as estruturas físicas. Mas existem as estruturas, que é o nosso ponto, intelectuais. A nossa forma de ver, de perceber. Por trás dessa forma de ver e perceber, tem a ver com o fato de sermos homem, sermos mulher, a formação que temos, a nossa personalidade, a nossa religião, se nós cremos em Deus ou não, se nós olhamos a história como cíclica ou, por exemplo, linear, qual a visão de homem que temos. Todos esses elementos nos dão um pré-conhecimento que fazem com que, esses pré-conhecimentos fazem com que eu olhe a realidade por determinado ângulo. Então, eu estou falando isso de forma bastante simples. Insisto, em Cosmovisão, se vocês não viram, vão ver ainda nessa disciplina. Então, na Reforma agora, houve uma mudança de lentes. Você já não usa aquelas lentes antigas. Há uma mudança. E dentro dessa mudança, nós destacamos que o eixo hermenêutico desloca-se da tradição da igreja para o livre exame da palavra. Então, há aqui uma mudança de critério de verdade que determina toda a diferença. A maneira de olhar a realidade é outra, a maneira de você avaliar a realidade passa a ser outra. No entanto, conforme acentua um historiador norte-americano, Popkin, Lutero, ele inicialmente confrontou a igreja dentro da perspectiva da própria tradição da igreja.
Somente mais tarde que ele, aí abre aspas para o Popkin, deu um passo crítico, que foi negar a regra de fé da Igreja, apresentando um critério de conhecimento religioso totalmente diferente. Foi neste período que ele deixou de ser apenas mais um reformador, atacando os abusos e a corrupção de uma burocracia decadente, para tornar-se o líder de uma revolta intelectual que viria abalar os próprios fundamentos da civilização ocidental. Então, a nova maneira de ver faz com que você agora comece a perceber outras realidades de maneira diferente. E agora vem uma outra questão. Sola Scriptura versus tradição. Sola Scriptura é uma expressão latina. Ela foi usada no século XX, né? Como vocês já devem ter ouvido falar dos solas da Reforma, né? Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente Deus e coisas assim, né? Falam-se de 5 solas, é uma síntese feita no século XX, tentando, vamos dizer, padronizar aspectos fundamentais da teologia proveniente da Reforma. Então, usa-se essa expressão sola, que quer dizer só ou somente. E a expressão latina, sola scriptura, somente a Escritura. Ela se opõe à tradição. Então é preciso que entendamos que o sola scriptura foi considerado pelos reformadores como o princípio formal que dá substância a tudo mais. Portanto, a tradição nunca foi rejeitada pelo simples fato de ser tradição. Na própria Escritura, encontramos a crítica à tradição. E, ao mesmo tempo, encontramos uma ênfase. Ou seja, Jesus Cristo fala para que nós não nos apeguemos à tradição que estava se sobrepujando, se sobrepondo à Escritura. E, ao mesmo tempo, Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,15, fala para que nós guardemos as tradições. A questão é simples, é a que tradição estamos nos referindo. Primeiro ponto fundamental é saber se essa tradição se opõe à Escritura. Se ela se opõe, ela está equivocada. Se ela não se opõe, eu tenho que examinar, então, o seu conteúdo, a sua importância, a sua relevância para nós. Então, quando pensamos em tradição, pensamos, por exemplo, nos credos da Reforma. Então, deixa eu explicar um pouco isso aqui. Isso no texto é explicado com mais detalhes. Credo é uma palavra latina, que em português é a mesma coisa, que significa eu creio. É uma atitude positiva, eu creio. Então, essa expressão credo foi usada na história para as pequenas sínteses teológicas. E o credo mais importante é o credo dos apóstolos, que começa, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e continua. Depois vieram as confissões. E depois, não necessariamente numa ordem de tempo, vieram os catecismos. Então, o que significa isso? O credo é uma declaração de fé pequena, abreviada. O catecismo é uma forma mais ampliada que usualmente trabalha com perguntas e respostas. Então, nós temos lá o breve catecismo de Westminster. Quem vos criou? Deus. Que mais criou Deus? Todas as coisas. Para que fim criou Deus a vós e a todas as coisas? Para a sua própria glória. É uma forma muito boa, inclusive, para ensinar as crianças, ainda que não somente. E a confissão é uma declaração de fé mais ampliada. Então, credo, uma confissão abreviada. Catecismo, uma declaração de fé por via de perguntas e respostas. E uma confissão é um credo ampliado. Então, são distinções técnicas. Agora, por vezes, nós chamamos a expressão credo, usamos a expressão credo para falar dos três, quando nós falamos assim, olha, os credos da igreja. Quando nós falamos credos da igreja, nós não estamos nos preocupando com o credo propriamente dito. Nós estamos dizendo
de credo, confissão, catecismo, aquilo que a igreja crê. Então, eu estou dizendo aqui, a autoridade dos credos, que é o apostólico, o de Nicéia, o de Calcedônia, era indiscutivelmente considerada pelos reformadores. Ou seja, não houve uma rejeição de tudo isso. Pelo contrário, eles usaram bastante disso. E Lutero, ele escreveu o Catecismo Maior, escreveu o Catecismo Menor, Calvino escreveu o Catecismo de Genebra e depois a Confissão Gaulesa. Então, eles elaboraram isso. Agora, eles entendiam, isso toda a tradição reformada, de que somente as Escrituras são incondicionalmente autoritativas. O que significa? Nós reconhecemos o valor de nossas tradições, dos credos, mas a palavra final, absoluta, infalível, está nas Escrituras. E quanto a nós hoje, os credos servem como desafio para que continuemos em nossa caminhada na preservação da sã doutrina e na aplicação das verdades bíblicas aos novos desafios de nossa geração. E assim nós somos integrados a uma nobre sucessão daqueles que amam a Deus, que amam a sua palavra e buscam entendê-la e aplicá-la em submissão ao Espírito, à vida da igreja. Então, uma tradição saudável tem compromisso com o passado na geração do futuro. Portanto, escreve Packer, e eu gosto muito do que esse teólogo contemporâneo morreu aí há uns 3 anos, o que ele enfatiza, né? O conservadorismo criativo utiliza-se da tradição não como autoridade final ou absoluta, mas como recurso importante, colocado à nossa disposição pela providência de Deus, a fim de nos ajudar a entender o que a Escritura está nos dizendo sobre quem é Deus, quem somos nós e o que é o mundo ao nosso redor e o que fomos chamados para fazer aqui e agora. Estabelecendo agora uma distinção, um jogo de palavras que talvez nos ajude a compreender melhor, nós falamos, o credo é uma resposta do homem à palavra de Deus, sumariando os artigos fundamentais, essenciais da fé cristã. Desta forma, os credos, eles não geram fé, mas a pressupõem. Eles não podem criar fé em nós. A fé é uma operação do Espírito Santo em nós por meio da palavra, como diz Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Isso é fato. Agora, os credos pressupõem que já há esta fé. Os credos baseiam-se na palavra, porém não são a palavra e jamais isto foi cogitado pelos seus formuladores. Eles não podem substituir a palavra de Deus. Somente ela gera vida pelo poder de Deus. Nós somos gerados pela palavra. A boa palavra de Deus que opera em nós, ou que o Espírito opera em nós por meio desta palavra. Então, para nós reformados, os credos têm a sua autoridade decorrente da palavra de Deus. Em outras palavras, o seu valor não é intrínseco, não está nele simplesmente, mas sim extrínseco. Ele estará sempre conectado, sempre dependente das Escrituras. Então, os credos são recebidos para serem cridos enquanto permanecem fiéis às Escrituras. Assim, a sua autoridade é relativa no sentido de relação, mantém sempre uma relação viva com as Escrituras e, portanto, é uma autoridade derivada das Escrituras. Os credos não são somente uma aproximação e relativa exposição correta da verdade revelada. Desta forma, os credos, reparem que eu estou usando o nome no sentido geral, né? Credo, confissão, catecismo. Os credos, eles podem ser modificados pelo progressivo conhecimento da Bíblia, a qual é infalível e inesgotável. Por isso, não devemos tomar os credos
como autoridade final para definir um ponto doutrinário. Os limites de nossa reflexão teológica estão na palavra de Deus, não nos credos. Os credos, eles não estabelecem um limite da nossa fé, mas eles servem para nos nortear, para nos orientar, para nos dar o caminho correto, para guiar a nossa visão sempre à luz da palavra. Por isso, conforme já mencionamos no texto de aula, a palavra de Deus sempre será mais rica do que qualquer pronunciamento eclesiástico, ou seja, de um concílio, de pessoas, de confissões. Por mais fiéis que essas pessoas, esses credos, esses conselhos sejam, a palavra de Deus é que permanece. Aí você pode se perguntar, então para que os credos? Há muitos motivos. No texto que você tem, lá eu trato disso, dos limites dos credos e o alcance, ou seja, até onde ele pode ir, como ele beneficia, e limites aos quais ele não pode ultrapassar. Mais uma vez eu recorro a J. I. Packer, ele ressaltando que, na verdade, a abordagem impiedosa seria tentar aprender de Deus como um cavaleiro solitário, que orgulhosamente ou impacientemente virasse as costas para a igreja e sua herança. Isso seria a receita certeira para esquisitice sem fim. Ou seja, nós começarmos a achar que não tem nada antes de nós para ser aprendido. Não houve nenhuma contribuição relevante. Vamos começar do zero. Bom, nós iríamos perder a grande herança da fé cristã, que foi sendo solidificada ao longo dos anos, das décadas, dos séculos e do milênio. Deus foi orientando a igreja, o Espírito tem conduzido a igreja a uma compreensão mais ampla da sua palavra. E eu tomo aqui como uma referência orientadora dessa posição a Confissão Gaulesa. A Confissão Gaulesa, no capítulo 5, ali nós encontramos o resumo desse espírito que orientou a aceitação dos credos pelos reformadores. Então, nesse capítulo 5, nós lemos: concluímos que nem a antiguidade, nem os costumes, nem a maioria, nem sabedoria humana, nem julgamentos, nem prisões, nem as leis, nem decretos, nem os concílios, nem visões, nem milagres podem se opor a esta Santa Escritura. Mas, ao contrário, todas as coisas devem ser examinadas, regulamentadas e reformadas por ela. Neste espírito, nós reconhecemos os 3 símbolos, a saber, o Credo dos Apóstolos, de Nicéia e de Atanásio, porque eles estão de acordo com a palavra de Deus. Observe que os destaques são meus, mas eu volto à lâmina anterior. Nada pode se opor à Santa Escritura, todas as coisas devem ser examinadas, regulamentadas e formuladas por ela. E conclui que aceitamos esses 3 símbolos, por exemplo, porque eles estão de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, é aquilo que nós dissemos, é uma autoridade derivada. Cito um outro símbolo da igreja, no caso, a Confissão de Westminster. No capítulo 1, seção 10, ela vai estabelecer um paradigma, um modelo, um padrão para nos orientar. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Observem o juiz supremo, observem o padrão qual é. Então, o limite que eu falei antes, o limite não é a nossa confissão. O limite não é
para falar de forma bastante específica. Não é o pastor, não é os presbíteros, não é a liderança da igreja. O limite de nossa fé está na palavra. O juiz em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. E agora eu introduzo um outro ponto que eu considero de suma importância que deve nos orientar em todo o estudo da teologia. É o que eu chamo de inspiração e evangelização. Meu ponto é, você só pode pregar com autoridade se você crê na autoridade das Escrituras, na sua inspiração e inerrância. Eu aqui já atualizo para a relação com a evangelização, mas no texto que vocês têm, lá eu discuto isso com bastante detalhes. Então, aplicando isso, eu digo, no ato evangelizador da igreja, ela prega a palavra de Deus conforme a ordem divina expressa nas Escrituras. Ela fala da salvação eterna oferecida por Cristo, conforme as Escrituras. E ela proclama as perfeições de Deus conforme as Escrituras. Bom, observe que todo o falar, o pregar, o crer é conforme, de acordo com as Escrituras. Se a igreja não tem certeza da fidedignidade do que ensina, como então poderá testemunhar de forma honesta? Ou seja, eu vou cair naquela questão que é comum se ouvir. Olha, eu estou vendendo peixe pelo preço que eu paguei. Quando alguém fala isso, você vê esse mesmo jornalista muito do campo do futebol, que traz uma informação, que ele conversou com um amigo do amigo de alguém, e fala, olha, não foi fulano, o próprio que falou comigo. O amigo dele me disse isso. Tal, eu não posso dizer o nome, mas eu estou vendendo pelo preço que eu comprei. Eu não tenho responsabilidade com o que eu estou dizendo. A minha responsabilidade é apenas reproduzir o que me foi dito. Agora, se o que me foi dito é verdade, eu não sei. A pregação do Evangelho pode se submeter a isso? Ele pode ser apenas isso? Você vender pelo preço que você comprou? Isso seria, no caso da pregação, uma desonestidade. Uma igreja que não aceite a inspiração e inerrância bíblica não poderá ser uma igreja missionária. Como poderemos pregar a palavra se não estivermos confiantes do sentido exato do que está sendo dito? Como é que você vai fazer? Você vai, me parece, quem sabe, talvez, olha, eu tenho a impressão. Como é que nós vamos anunciar os pontos fundamentais de nossa fé? Como evangelizar se nós mesmos não temos certeza se o que falamos procede da palavra de Deus ou se isso está embasado numa mentira, numa falácia? Nós, positivamente, encontramos a convicção de Paulo, o grande missionário, de que a palavra de Deus é fiel. E por isso ele a ensinava com autoridade. É comum Paulo dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Olha, fiel é esta palavra. Por isso, então, que quando vamos analisar a pregação, podemos dizer que a grandiosidade da pregação consiste, basicamente, não nos recursos de retórica, os quais certamente devem ser buscados. Melhorar a nossa exposição, é claro, mas não é isso que consiste a sua grandiosidade, mas primeira e fundamentalmente na sua pureza, em sua fidelidade à palavra. Como bem disse Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, se o que pregarem não for a verdade, Deus não estará aí. Em outro lugar, Spurgeon nos diz, o verdadeiro ministro de Cristo sabe que o verdadeiro valor de um sermão está não em seu molde ou modo, mas na verdade que ele contém. Nada pode compensar a ausência de ensino. Toda a retórica do mundo é apenas o que a palha é para o trigo, em contraste com o evangelho da nossa salvação. Por mais belo que seja o cesto do semeador, é uma miserável zombaria se estiver sem semente. Sabendo isso,
Ele está dizendo que você pode ter um cesto belíssimo e na realidade não tem semente. É como você, né? Já vou eu falar de comida de novo, né? No frio da fome. Você almoça, está doido para comer uma sobremesa, e a sua esposa vai lá ou você mesmo, né? Vai lá e pega uma travessa bonita, uma travessa muito bonita, bem trabalhada, decorada, e traz à mesa com muito cuidado, tira da geladeira, e quando chega está vazia. Aquela travessa para nada serve, dentro dos propósitos para os quais ela foi feita. Ela não foi feita para ser admirada, olhada, ela foi feita para transportar alimento. E no caso, ali, quem sabe, poderia ser algo de sal, ou no caso, uma sobremesa doce, quem sabe um pudim, um manjar que você esperava. E assim a pregação, que pode ter uma forma belíssima, mas sem conteúdo. Então, a pregação grandiosa é bíblica. Se eu não creio agora na inspiração e inerrância bíblica, certamente poderei ter consciência da biblicidade da minha pregação. Isso é algo muito sutil que eu estou dizendo. Ou seja, eu posso pregar e falar, não, isso aqui é de acordo com as Escrituras. É de acordo. Ó, então, eu tenho certeza disso. Contudo, aí está o problema. Como poderei ter certeza da veracidade daquilo que prego, visto que, nesse caso, ser bíblico não é a mesma coisa que ser inerrante e, por isso, verdadeiro? Não sei se isso é complicado, eu creio que é bem simples o que eu quero dizer, mas eu posso complicar a questão. Eu estou dizendo, se você não confiar na autoridade bíblica, você pode ter certeza de que o que você pregou é o que está ali. Bom, isso eu tenho certeza. Agora, só não tenho certeza que se o que está ali é verdadeiro. Bom, então, eu vou cair naquela conversa. Ó, estou vendendo pelo preço que eu paguei. O fato é que se eu destruo os fundamentos, cai todo o edifício. Eu creio que Satanás, objetivando esmorecer o ímpeto evangelístico da igreja, tem usado deste artifício. Minar a doutrina da inspiração e inerrância das Escrituras, a fim de que a igreja perca a compreensão de sua própria natureza. E assim, substitua a pregação evangélica por discursos éticos, políticos, sociais, filosóficos, de autoajuda ou de prosperidade financeira. Aliás, as Escrituras sempre foram alvo prediletos de Satanás. Se quiserem colocar no singular, muito bem, a Escritura sempre foi alvo predileto, ou as Escrituras são formas que nós usamos. Satanás, ele não diz algo diretamente a nós, mas dá a entender, ele induz, ele sugere a ideia. Ele nos faz pensar de uma forma equivocada, dando-nos a impressão de que agora, de fato, descobrimos a verdade. Agora, finalmente, nós temos uma solução autônoma para o nosso problema e para os problemas dos outros. Não é assim que ele usou? Não é desta forma que ele agiu? Não foi este o método que ele usou com Eva? Narrativa bíblica em Gênesis 3:1. E assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Reparem que ele não está dizendo, olha, Deus não disse dessa forma, ou é mentira. Ele faz uma pergunta bastante sutil. Ora, Deus não tinha dito isto. Ao contrário, de toda árvore o homem poderia comer, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, ele vai se valer de palavras semelhantes para dizer coisas diferentes. Na insinuação satânica, havia tentativa de dizer que Deus era mentiroso e, portanto, não deveria ser obedecido. Mas se a palavra mentiroso aparecesse de cara, geraria um impacto. Mas você pode, como eu falei no início, de maneira mais sutil, né? É como diz uma expressão mineira, né? E muitos de vocês são mineiros, a ideia de comer pelas beiradas. Devagarinho, vai comendo, vai esfriando a coisa. Então, Eva cedeu, duvidou da palavra de Deus e, consequentemente, ela duvidou do Deus da palavra.
a Jesus, com fome no deserto, ele usa a mesma estratégia dizendo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Observem que ele vai usar essa tentação de uma forma muito específica após o batismo de Jesus. Ele foi testemunha do batismo, quando o pai diz: olha, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E após isso, o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. O pai havia declarado, dias antes: meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. E ele vai dizer: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. O seu desejo é fazer com que Jesus Cristo duvide da sua filiação divina ou que tente prová-la por meio de algum sinal maravilhoso, sucumbindo assim à tentação. Aliás, este foi um desafio comum a Jesus Cristo, usar do seu poder eterno para realizar o que desejasse à revelia de sua missão, iria desviar-se de sua missão. No entanto, em tudo, ele se submeteu ao Pai, conforme o pacto eterno. Ele veio cumprir a vontade do Pai, conforme também era a sua vontade. Mas Satanás não está satisfeito e ele continua: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Observe, prove que isso é assim. O foco sempre é a palavra de Deus. Deus disse, é assim que ele disse. Está escrito, eu vou confrontar a palavra com a palavra, justamente para, fora de contexto, com uma hermenêutica diferente, fora de contexto, tentar fazer prevalecer o meu conceito, a começar por lançar uma dúvida. Mais tarde, na crucificação, o mesmo tipo de tentação é feito ao Senhor Jesus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Observe que provocação, que armação no momento crucial. É assim que Satanás age. Na insinuação diabólica, há sempre uma tentativa de mostrar que o nosso caminho, que a nossa opção é a melhor. A sua proposta sempre se configurará como a mais lógica e atraente. A desobediência a Deus, de fato, é com frequência o caminho que nos parece mais objetivo e prático, além de encontrarmos uma inclinação natural para ele. No entanto, a vontade de Deus para nós é que resistamos a estas tentações e continuemos crendo em Deus e na sua palavra, seguindo a rota proposta, o caminho de vida por ele traçado para nós. A heresia, então, normalmente surge assim. Satanás, que cita a palavra de Deus, insinua que há algo mais profundo, algo mais rápido, mais objetivo do que o árduo estudo das Escrituras. Satanás nunca nos propõe caminhos, ele nos propõe atalhos. Ele, então, propicia revelações especiais, sonhos, luz interior. Ele nos diz, por intermédio destes meios, podemos chegar a conhecer mais do que todos os homens, que finalmente descobrimos o método de Deus para o nosso crescimento espiritual, para adquirir uma visão mais ampla, mais abrangente do mundo e da realidade que nos circunda. Satanás é o grande divulgador da autoajuda. É você se ajudando a si mesmo, independentemente e totalmente alheio e à revelia
de Deus. Faça você mesmo, sem necessidade de Deus e da sua palavra. Esta é a sua insinuação. O reformador Calvino, ele resume isto. Satanás, furtivamente, se move sobre nós e gradualmente nos alicia por meio de artifícios secretos, de modo tal que quando chegamos a extraviar-nos, não nos apercebemos de como fizemos. Escorregamos-nos gradualmente, até finalmente nos precipitarmos na ruína. Algo progressivo e gradual. Por isso que o alvo constante de Satanás é a palavra. Ele procura tirá-la de nós, ou se não, dar-nos uma visão distorcida do seu teor. No seu argumento, sempre há algo de verdadeiro. E é aí que está mais um aspecto dessa sutileza. Há algo de verdadeiro. Contudo, a sua dialética, que pode se valer das Escrituras, tem um referencial totalmente excludente, o qual ele dilui muito bem, a fim de dar-nos a impressão de que a sua conclusão é coerente com a palavra, com a Escritura. John MacArthur, um teólogo contemporâneo, escreveu muito bem: o credo alternativo do diabo contém, frequentemente, alguns elementos de verdade, escolhidos com cuidado, mas sempre diluídos e totalmente misturados com falsidades, contradições, deturpações, distorções e qualquer outra perversão imaginável da realidade. E somando tudo isso, o resultado final é uma grande mentira. Observe que positivamente, aqui é um aspecto negativo, mas positivamente, a gente não faz isso às vezes com os animais? Você quer dar um remédio para o animal. Dá comprimido para o animal, para o cachorro, por exemplo. Gato eu não sei, que eu nunca tive. Mas dar um comprimido para o cachorro é muito difícil. Então, o que as pessoas fazem? Pega algo que ele gosta muito e coloca ali dentro. Né? Então, uma das cadelinhas lá de casa gosta de banana. Então, você pega uma banana e introduz lá o comprimido para ela comer. Nem sempre ela come, é verdade, às vezes ela cospe o comprimido, mas esse método é muito comum de se usar. Mas aí para o bem, né? Ela precisa tomar um comprimido, então você coloca na banana. Ou, de uma outra forma, você talvez pegue um filé mignon, né? Coloque o comprimido ali dentro, um pedaço de picanha, sem gordura, para não fazer mal para o cachorro, e coloca lá o que ele tem que tomar. Pense isso de forma inversa, para o mal. O veneno vem diluído com algo agradável, atraente, fascinante, mas o veneno está ali dentro. Bonhoeffer descreveu que a fraude, a mentira do diabo, consiste em uma tentativa de fazer o homem acreditar que poderia viver sem a palavra de Deus. Esta é sempre uma alternativa constante proposta por Satanás. Com este propósito, ele age por intermédio dos falsos mestres, dizendo-nos que pode nos levar à verdade plena, muito superior à que nos é proposta pela Escritura. Foi isto que ocorreu na igreja de Corinto. Os falsos mestres, usados por Satanás, fizeram muitos crentes acreditarem que o apóstolo Paulo era desprezível, portanto, não poderia dar-lhes ensinamento profundo. Nós sabemos quanto sofrimento isso trouxe à igreja e ao apóstolo. Quanta dor e desvios e, consequentemente, um distanciamento de Deus. Então, Satanás sempre objetiva nos afastar de Deus. E quando nós damos crédito às suas insinuações, ele consegue o seu objetivo. Entretanto, a igreja é chamada a proclamar com firmeza o Evangelho, conforme registrado na Bíblia e preservado pelo Espírito ao longo dos séculos. E é o que diz o apóstolo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Calvino, o reformador, nos orienta: visto que Satanás está diariamente fazendo novos assaltos contra nós, é necessário que recorramos às armas. E é mediante a lei divina que somos munidos
com a armadura que nos capacita a resistir. Portanto, quem quer que deseje perseverar em retidão e integridade de vida, então que aprenda a exercitar-se diariamente no estudo da palavra de Deus. Pois sempre que alguém despreze ou negligencie a instrução, o mesmo cai facilmente em displicência e estupidez, e todo o temor de Deus se desvanece em sua mente. Em outro lugar, nada é mais solicitamente intentado por Satanás do que impregnar nossas mentes, ou com dúvidas, ou com menosprezo pelo Evangelho. Sabemos, meus irmãos, que a igreja é chamada a pregar o Evangelho. Consciente, sabedora de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, como escreve o apóstolo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder, ele é o dinamis, né? De onde vem a nossa palavra dinamite. O Evangelho é poder, dinâmica, dinamite de Deus, né? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por isso, recusar o Evangelho significa rejeitar o próprio Deus que nos fala. Portanto, diz o apóstolo Paulo de Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Mais uma vez o reformador, agora comentando o texto citado há pouco, de Romanos 1,16. Ele diz que aqueles que se retraem de ouvir a palavra proclamada estão premeditadamente rejeitando o poder de Deus e repelindo de si a mão divina que pode libertá-los. A igreja proclama a palavra, não as suas opiniões a respeito da palavra. Consciente, então, de que Deus age por meio da Escritura, produzindo frutos de vida eterna. Eu cito aqui alguns versículos que caminham nesta mesma direção e, mais ainda, são textos de onde nós tiramos tais conceitos da direção de Deus, do controle de Deus, da eficácia e efetividade da palavra. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, da tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E agora vem um grifo meu, né? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10, de 8 a 17. E eu cito mais 2 versículos, apenas há outros que vocês têm no texto. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa palavra loucura tem que entender contextualmente, porque a mensagem era chamada de loucura pelos incrédulos. Então Paulo usa essa palavra para dizer Deus salva por meio disso que vocês chamam de loucura. E, novamente, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Portanto, eu concluo aqui dizendo que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé.
e fundamentos de nossa prática. E ela é o grande combustível da evangelização, do ímpeto evangelístico da Igreja para cumprir o nosso ide e pregai. Que Deus nos abençoe e que este estudo contribua para o seu crescimento intelectual, crescimento principalmente espiritual e para uma ação cristã efetiva. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.